Olá, olá pessoal, tudo bem? Novidade aqui hoje para vocês. Eu já estou utilizando óleos essenciais há algum tempo e é por isso que hoje eu chamei uma especialista. Hoje é o dia do especialista aqui com a dica da especialista. Hoje é Giane Honorato, ela é naturóloga e já trabalha na linha da aromaterapia e com spas também há mais de 14 anos, né, Giane? Isso mesmo. E hoje a gente está aqui, eu quero fazer algumas perguntas para a Giane para conhecer um pouquinho melhor esse mundo dos óleos essenciais. Esses olhinhos aqui eu já venho usando há um tempo. Óleos que me dão energia, que me dão satisfação. Eu gosto de utilizar alguns óleos para dormir também. E hoje a gente está aqui com a especialista. Eu quero tirar algumas dúvidas com você, Gi. Muito prazer, tá? Você tá aqui recebendo a gente, trazendo esse conteúdo aqui para o pessoal. E, Jane, eu quero entender um pouquinho melhor o conceito de aromaterapia. O que é aromaterapia? Bom, antes de tudo, quero agradecer, Rafa, essa abertura e esse super convite, né, para a gente poder... Eu acho que a aromaterapia é um assunto que hoje, dentro das práticas integrativas, é o que tem mandado muito, né? As pessoas, assim como você, que já são da área da saúde, estão muito ligados, né, ao bem-estar e à qualidade de vida, começaram a usar os óleos essenciais e a gente vê isso fervilhar. E eu acho que junto com esse consumo tem que ser agregado também um pouco mais do conhecimento, né, do que são os óleos essenciais. Então, os óleos essenciais, eles são os óleos extraídos diretamente das plantas e a aromaterapia seria um braço dentro da fitoterapia. Então, a fitoterapia vai usar as plantas medicinais em diversas formas, como tinturas, xaropes, chás, né, de outras formas terapêuticas. A aromaterapia, como um braço dentro da fitoterapia, ela vai usar especificamente as plantas aromáticas e dessas plantas vai ser extraído de diversas partes dessa planta os óleos essenciais. Então, é o princípio ativo da planta. Então, quando a gente usa óleo essencial, a gente está fazendo aromaterapia. Maravilha, deu para entender um pouquinho. Você pode me explicar então o que é a diferença entre um óleo essencial e uma essência que a gente comumente vê por aí? Antigamente via muitas essências, né, para dar um cheirinho no ambiente e tudo mais. Qual que é essa diferença, por gentileza? Bom, são coisas completamente diferentes. O óleo essencial, como eu disse, ele é um produto 100% natural, puro, extraído de diversas partes da planta, né? Então tem as grandes empresas que fazem, né? Às vezes trabalham já direto ali junto a algumas famílias fazendo essa extração e invase, distribuição. Então ele é um produto natural. Já as essências são produtos sintéticos. Então o óleo essencial, ele é um produto com um fim terapêutico. Pode utilizar o óleo essencial para aromatizar um ambiente, sim, pode também, assim como as essências, mas você vai estar aromatizando de forma terapêutica. As essências é um produto sintético produzido pela indústria a fim de imitar algum aroma, né, algum cheiro já conhecido, trazer uma identidade olfativa para alguma marca, para algum ambiente, mas ele não tem função terapêutica. Então, um é 100% natural com função terapêutica, o outro é um produto sintético sem função terapêutica. A gente pode ter essências de ótima qualidade, agradáveis ao nosso olfato, mas até utilizadas dentro do marketing olfativo, mas não tem função terapêutica. Então, uma essência de lavanda não substitui um óleo essencial de lavanda. E eles têm aroma, garanto para vocês, completamente diferentes. Legal, Gi, grato. E olha só, pessoal, que interessante então, né? Muito importante a gente saber disso, que não é simplesmente a mesma coisa um óleo essencial e uma essência, né? A parte medicinal, a parte terapêutica está no óleo essencial. A gente pode usar, então, um óleo essencial para o aroma do ambiente? Sim, pode, e a gente vai estar recebendo essa parte terapêutica. Na essência, não, né? E é interessante, eu quero saber um pouquinho de você, né? Porque assim, eu já venho utilizando os óleos, gosto de usar um óleo antes de treinar, uso alguns para acordar, antes de dormir. Eu quero saber quando é que você começou a se despertar por esse mundo, né, da aromaterapia, dos óleos essenciais. O que te despertou realmente a estudar e conhecer um pouquinho mais dessa área? Bom, só um adendozinho ao que a gente falou antes, que é importante, às vezes quem não conhece óleo essencial, e às vezes aí a gente tem os ites da vida, né? Quem tem aí muita rinite e tudo mais, já fala de aroma, já dá uma arrepiada, né? Então, normalmente, as essências, elas trazem uma possibilidade de um risco, uma alergia, né? E uma irritabilidade muito grande. Os óleos essenciais, quando na dosagem adequada, né? E de forma segura usado, eles não trazem normalmente essa irritação que as pessoas que têm uma sensibilidade maior acabam tendo. Pelo contrário, vai te ajudar a
melhorar esse quadro junto com outras ferramentas de saúde, né? Sim, isso é muito interessante que você falou, você já deve estar acostumado com isso. Eu já falei de algumas pessoas sobre óleos essenciais e elas falaram, nossa, mas eu tenho alergia às coisas, eu não suporto o cheiro. E realmente é justamente o oposto, né? Agora, tem que tomar muito cuidado realmente com a dosagem, né? Os óleos essenciais são muito concentrados, né? São extraídos das partes medicinais das plantas, então são puros, né? Então tem que tomar cuidado com essa questão da dosagem, né? É importante falar porque a primeira coisa às vezes que a gente ouve é isso. Eu não gosto de cheiro. Bom, eu sou naturóloga, sou formada pela Embi Morumbi, em São Paulo. No Brasil existem 2, agora tem uma terceira, se não me engano, Faculdade de Naturologia. A naturologia é uma faculdade, uma graduação de 4 anos dentro da área da saúde, em que a gente vai ver todas as bases, né, de matérias normais dentro da área de saúde, como anatomia, fisiologia, bioquímica, biofísica e outras. Só que o naturólogo ele entra com 4 grandes pilares. Ele vai entrar com medicina Ayurveda, né, medicina chinesa, antroposofia e algumas outras terapias também ocidentais, né, que a gente vai estudar também muito iridologia, florais. Aí a gente tem massoterapia, aromaterapia entra nesse escopo porque nós estudamos também fitoterapia. Então eu sempre estudei mais voltada à área da saúde e queria fazer até uma linha tradicional, né, dita tradicional de saúde. Eu não estou no alternativo, né, porque a gente traça um paralelo que não é alternativo, é integrativo e complementar, não é uma escolha, né, ou isso ou aquilo, as técnicas têm que casar juntas. Mas eu sempre busquei um olhar mais ampliado para a saúde. Eu não queria aquela rotina de ter que ficar cuidando da doença, né? O foco nunca foi a doença, o foco foi o que está por trás de um desequilíbrio de saúde, que seja num aspecto físico, emocional, mental. Então eu queria sempre buscar um pouco mais o que estava por trás, né? Nós não somos esse eixo cartesiano ou um carro, por exemplo, que você vai lá, troca uma pecinha do carro e ele volta a rodar normal. E aí nessa pesquisa, já estudando para vestibular, para outras áreas, foi quando eu descobri a naturologia em São Paulo e no Sul, acabei fazendo em São Paulo, e ali me apaixonei completamente pela Ayurveda, né, que é a mãe de todas as medicinas. A chinesa me deu uma confundida um pouquinho na cabeça, mas me apaixonei muito. E aí quando vi a fitoterapia, vi os florais e vi a aromaterapia, eu falei, bom, é isso. Meu caminho é dentro dos florais, é dentro da aromaterapia e de sempre traçar esse olhar para a pessoa como um todo. Não queria olhar só a pessoa quando estivesse num quadro de doença. Antes, né? Então, pensando em prevenção e manutenção de saúde. Então, o foco ele muda. Você sai da doença para olhar para a saúde. Perfeito. Que legal, que lindo, né? Inspirador, na verdade, aqui, trazendo um pouquinho da história dela pra gente. E me inspira também com relação à minha profissão, porque eu sempre gostei desse olhar integrativo, esse olhar macro, né? E não tratando só os sintomas, e sim a gente olhando também a causa, né? E é bem interessante, eu digo que eu comecei a utilizar óleos essenciais recente, tá, gente? Tem mais ou menos 1 ano que eu comecei a utilizar óleos essenciais. E sempre com uma satisfação muito grande, porque eu sei que eu não estou usando medicamento químico, né? Então, são produtos naturais que Deus criou, né? Isso tudo vem da natureza, vem das florestas, das flores e da vegetação, de uma maneira geral, né? Lembrando que dá para fazer óleos essenciais de várias partes de uma planta. E eu estou muito feliz utilizando alguns óleos. E eu quero perguntar para você, né? Quais são os tipos de uso, né? Como que a gente pode usar um óleo essencial? Existem formas aromáticas, formas tópicas. Como que é, Giane? Como é que funciona? Bom, os óleos essenciais a gente pode usar de infinitas formas, né? A gente hoje tem uma tendência aí, de alguns anos para cá, já tomou conta ali da Europa, Estados Unidos, e vem chegando muito forte aqui para nós no Brasil, que é uma mudança de consumo até de produtos de higiene pessoal, de produtos para casa, pensando não só na própria saúde, mas no impacto que a gente está gerando no planeta, né? Lixo, de como aquilo está sendo, se é biodegradável, se não é. Então hoje a gente vê shampoos com óleos essenciais, shampoo, condicionador, sabonete, creme dental, enxaguatório bucal,
óleo de massagem, loção pós-banho. Você pode ter inúmeras formas de usar os óleos essenciais. Preparar ele para usar no ambiente como spray, vareta, no umidificador de ambiente, no carro. Então, existem N formas de se utilizar. Existe uma forma de ingesta, que é muito utilizada dentro da medicina, na França, né? Os franceses aí, aromaterapia moderna na França, só a moderna tem mais de 150 anos. Então, os caras sabem muito o que eles estão fazendo. E tem uma base de estudo muito grande para isso, né? Mas as duas principais vias, né? E digo seguras até, não pode abusar, mas elas são seguras em termos de também pensar na dosagem. Não pode só pensar que essa via é segura e não tem que pensar em dosagem. Mas seria via olfativa, e aí é spray de ambiente, difusor, né? Posso usar em casa, no umidificador também. E também o uso tópico. São muito seguros e absorção, né, muito rápida, principalmente via inalatória. Então eu sugeriria como essas duas vias, as principais vias e formas de uso mais seguros dentro da aromaterapia. Legal, bem interessante. Gi, uma outra questão, né, que às vezes pode ser alguma dúvida de algumas das pessoas que estão assistindo, né, a respeito desse boom que hoje em dia vem no Brasil a respeito dos óleos essenciais. E eu até participo de alguns grupos de pessoas que utilizam óleos essenciais e às vezes ficam perguntando. Hoje aconteceu num grupo, uma mãe perguntou: qual óleo essencial eu uso para febre? Então imagina só, uma criança está com febre e a mãe querendo usar um óleo essencial. O que você tem a dizer a respeito disso, né? A respeito da medicina convencional, se existe uma forma de substituí-la pela medicina com os óleos essenciais, né? Pela aromaterapia, ou se são tratamentos em conjunto? Eu, como naturóloga, e a minha visão, ela é sempre muito... Eu acho que duas coisas eu sempre falo muito em consultório. Que luz demais cega, então a gente não pode entrar com muita coisa de uma vez. E outra coisa é que todo processo de saúde, ele tem que passar por um processo de conscientização. Então a primeira coisa é entender esse paciente como um todo. Né? Eu não posso, de repente, a minha preocupação como naturóloga, né, e completamente apaixonada pela aromaterapia, especialista em fitoterapia, a minha preocupação é essa. Como a aromaterapia ela traz um resultado formidável e ela é uma terapia gostosa de ser feita. Porque é diferente de falar, olha, você vai levar teu filho para tomar uma injeção, né? Ou você vai dar um remedinho ruim para ele tomar. Ele vai inalar, é uma coisa que ela é gostosa, ela é agradável, né? Então as pessoas às vezes esquecem do risco que isso tem, né? Não levaria o filho para tomar uma injeção em qualquer lugar, para tomar qualquer remédio, mas de repente vê uma receitinha de um óleo essencial e já quer fazer. Então nem tudo que é natural é liberado e não é porque é natural que não vai fazer mal. Então a minha preocupação e ressalva é sempre quanto a esses assuntos que fervilham. Isso não é para ter medo de utilizar os óleos essenciais, mas eu acho que é para ter respeito e entender que é uma forma de medicina milenar também e que ela tem que ser estudada e tem que ser respeitada. Então, junto com o que a gente entende da medicina, que não, esse nome tradicional, ela é errônea até com base na ONU, né? Ela é uma medicina com base na biomedicina, na verdade, uma medicina alopática, vamos pensar assim. Ela não tem que ser excluída. Na verdade, você vai fazer um trabalho em conjunto e respeitando cada um na tua área, né? Então eu não vou pegar um óleo essencial para substituir uma outra coisa. De repente o cliente, o paciente já está com uma medicação e aí vem alguém falando, não, usa isso porque isso você não precisa mais usar teu remédio para hipertensão. Então isso é um erro, né? E tem que ter eu acho que um pouquinho de uma falta de cuidado nisso. Porque só o médico que passou aquele medicamento que vai poder suspender. O que o outro profissional vai fazer é entrar em conjunto, entender o que a pessoa já está tomando, qual que é a história de vida dela, quais são os quadros, e daí junto com os outros profissionais de saúde que de repente já assistem a essa pessoa, trazer a melhor forma terapêutica. Então é sempre um olhar integrativo, porque é olhar o todo, por isso integrativo, e complementar no sentido de ir complementando as outras áreas. Legal, grato. Jenny, e deixa pra gente, por gentileza, se alguém quiser conhecer do seu trabalho, conhecer da sua forma de abordagem, de consulta dentro da aromaterapia, como é que o pessoal faz para te encontrar hoje? Que
Que maravilha. Eu acabo usando a aromaterapia como uma das minhas ferramentas de trabalho. Uso bastante iridologia, florais, fito, né? Mas a aroma é a minha paixão, né? Então eu atendo online, né? Então consegue fazer os atendimentos online. Quem não é de Goiânia, a gente pode fazer esses atendimentos de forma online. E tem os atendimentos também que acontecem nas unidades do Mandarim Spa Urbano em Anápolis e Goiânia. Então a gente tem 3 unidades em Goiânia e uma unidade em Anápolis. E aí consegue falar comigo buscando diretamente o Mandarim Spa Urbano ou até nas minhas mídias sociais, né? Então, Giane Honorato, vocês vão me achar tanto Facebook quanto Instagram e já tenham acesso direto a mim. Maravilha, eu fico muito feliz de estar aqui com você hoje, aprendendo um pouquinho mais, né? Espero que a gente possa conversar mais a respeito. Vou deixar aberto para vocês aqui, quem tiver dúvida, tá? Quiser fazer alguma pergunta, deixa a sua dúvida aí. Depois eu volto aqui com a especialista Giane Honorato para trazer mais para vocês conhecimento a respeito desse mundo da aromaterapia, dos óleos essenciais e da saúde integrativa. É um prazer estar com você, obrigada, muito grato, Rafa. Tá bom? Estou à disposição sempre, obrigada. Tá? Manda um beijo pro pessoal. Obrigada, pessoal. Espero que tenha esclarecido algumas coisas, né? Se tiverem dúvidas, então, como o Rafa disse, estou totalmente aberta a perguntas para que a gente consiga disseminar cada dia mais a aromaterapia e de forma muito consciente, com muita responsabilidade. Gratidão, Rafa, pelo convite. Gratidão. A gente está num ambiente aqui muito gostoso hoje. Aqui, estamos no K-Hotel, em Goiânia, onde tem o Spa Mandarim. Tá? Então quem quiser conhecer, a gente está aqui em Goiânia. Só deixar um recado, eu vou deixar os contatos da Gi para vocês aí, tá bom? Um beijo, pessoal, tamo junto, valeu!